Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. Essa aula é direcionada para os estudantes do quarto ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Chaminézinho já está aqui pronto, a postos, junto comigo, e eu quero saber de você. Você está pronto, está pronta para vivermos mais um momento de aprendizagens, de construção de conhecimento, de reflexões? Espero que sim, então vamos lá! O tema da nossa aula de hoje é as misturas e suas composições. A gente vai estudar um pouquinho, conhecer um pouco mais sobre esse assunto que é tão presente no nosso dia a dia, mas às vezes a gente nem para refletir e para compreender como é que isso está acontecendo na nossa vida, que é as misturas e as composições dessas misturas. Professor, o que são misturas? O que é que você está falando? Será que é o que eu estou pensando de mistura? Não sei. Vamos lá? A gente vai descobrir juntos. Mas antes disso, vamos pensar sobre o desafio da aula passada. E o desafio foi: como você e sua família poderiam contribuir para o equilíbrio ambiental? Estávamos conversando, da importância de nós pensarmos nas nossas ações, como elas interferem no equilíbrio ambiental. A ação humana, como ela interfere no meio ambiente. E essa interferência, muitas vezes, é negativa, degrada o meio ambiente. Então, eu deixei esse desafio aí para você pensar junto com a sua família como vocês podem contribuir para ajudar nesse equilíbrio ambiental. Se vocês já fazem ações que contribuem para o equilíbrio ambiental, show de bola! Se você não faz ainda, vamos pensar. E aí aproveitar também para falar dos desafios, tá? Vai para você, para sua mamãe, para o seu papai. Façam os desafios, tá? Os desafios são importantes para que você entenda melhor o conteúdo que está sendo abordado na aula, você fazer relação desse conteúdo com a sua vida, com o seu dia a dia. Isso vai te ajudar a entender melhor também o que você está vendo na tua escola, com a tua professora, com o teu professor. Então, realizem os desafios. E olha, papai e mamãe, ajudem as crianças a realizar os desafios e compartilha com a gente também. Faz um registro, uma foto, um pequeno vídeo, enfim. Compartilha com a gente a tua criança, teu filho, tua filha realizando a atividade. Marca a gente no @cepa lá no Instagram. Compartilha no Facebook, nas redes sociais como um todo, acompanhe os nossos vídeos no nosso canal do YouTube. As aulas que você assiste aqui você pode reassistir novamente porque ficam lá gravadas no canal. Então vamos lá fazer os desafios e ficar no movimento com a gente aqui, acompanhar as aulas, ok? Qual é o objetivo então da aula de hoje, professor? Onde é que a gente quer chegar? Qual é que a gente quer alcançar? Identificar e reconhecer misturas na vida diária com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição. Então a gente vai identificar, não é? Vai olhar, vai dizer o que é. Vamos reconhecer também, porque afinal de contas faz parte do nosso dia a dia. Muitas coisas que eu mostrar aqui vocês já vão saber o que é, porque convivem com isso. E vamos também conversar um pouco sobre as propriedades desses objetos, tá? E a composição. E aí a gente vai perceber que tudo que o professor vai falar aqui tem a ver com as propriedades físicas desses materiais, dessas misturas. Ou seja, a gente pode observar, a gente pode interagir de maneira clara com esses materiais, porque eles têm propriedades físicas, ok? Bom, as propriedades físicas da matéria. Quais são, então, professor, essas propriedades? A gente vai ver aí, que elas estão divididas em dois grupos, tá? De forma geral, as propriedades físicas da matéria estão divididas em dois grupos. Que grupos são esses, professor? Bom, um grupo, de propriedades gerais. E o que são propriedades gerais? São propriedades mais amplas, que não tem muitos detalhes. A gente não vai ver detalhes muito específicos. E por isso existe também as questões relacionadas às propriedades específicas. São questões que são um pouco mais detalhadas, a gente vai olhar com um pouco mais de atenção. Então, geral é o que é geral, específico é o que é mais focado, tá? É mais específico, como o próprio nome já diz. Bom, quais são então as propriedades gerais que a gente poderia então pensar? O professor trouxe algumas aqui para vocês conhecerem, tá? Então, por exemplo, inércia, tá? Tem a ver com o fato de essa propriedade, dessa matéria estar em movimento ou não. A massa, então, por exemplo, se é uma propriedade física, a gente pode observar, a gente pode ver a forma, o formato. Volume tem a ver com a quantidade, como é que ela ocupa o espaço ou os espaços, dependendo da matéria.
impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade e divisibilidade são algumas das categorias gerais sobre as propriedades, tá? E as específicas, professor? Então vamos lá. Tem as organolépticas, que tem a ver, por exemplo, com os sentidos relacionados. Então, o fato de nós, seres humanos e outros seres vivos também, sentirem o cheiro desses materiais, poderem tocar nesses materiais, sentir textura, tem a ver aí, então, com as características específicas, por exemplo, organolépticas. As funcionais, as químicas, as físicas, então, todas essas são características das matérias, ok? Bom, professor, o que mais, então, a gente pode pensar sobre isso? Bom, a gente, já que está falando da matéria, já que está falando das características e propriedades dessa matéria, a gente precisa então conceituar, definir o que é matéria, professor. Vocês que estão no quarto ano, esse é um assunto que no componente de ciências é muito recorrente. Então, o que é matéria? Vamos ver. Matéria é aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Então, por exemplo, se você consegue visualizar, se você consegue identificar a forma, o que é algo em algum espaço, é porque ele tem propriedades, né, materiais. A gente consegue ver as características materiais, podem ser então vistas, sentidas, e a gente pode interagir com elas de maneira mais clara. Então, matéria é o que ocupa lugar no espaço e possui massa, certo? Possui forma, possui essas características. Então, professor, já que a aula hoje é sobre mistura, e a gente já falou sobre matéria, propriedades da matéria, o que é então mistura? Eu acho que eu sei o que é, professor. Inclusive, essa é uma palavra muito comum no dia a dia, não é? Algumas pessoas se referem, por exemplo, à mistura como sendo aquilo que acompanha a comida, né? A carne, enfim, o que acompanha a comida. E isso é muito comum no nosso dia a dia, tá? Mas existem também outros sentidos para essa palavra. Bom, a gente tem aqui uma imagem, tá? E se vocês conseguem observar aí, essa imagem, o que é que ela está mostrando? É um recipiente de vidro, tá? Com água e óleo. Muitas pessoas dizem assim, olha, água e óleo não se mistura. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. A gente pode chamar isso aí, tá, de mistura, ou seja, água e óleo no mesmo espaço. A gente pode chamar de mistura? Sim ou não? E se eu disser a vocês que sim? Sim, professor, mas eu sempre ouvi que água e óleo não se misturam. Mas, na verdade, quando as pessoas dizem isso, elas estão querendo dizer outra coisa. Mas a mistura é exatamente isso aí. Por quê? Porque a definição de mistura é quando existe a união, tá, de duas ou mais substâncias. E essa união não tem que ser necessariamente uma união homogênea. Ou seja, essas duas substâncias, por exemplo, o óleo e a água, elas não têm que se dissolver e se diluir uma na outra para que aconteça a mistura. A mistura é simplesmente o fato de ter duas ou mais substâncias ocupando um mesmo local, um mesmo recipiente, um mesmo ambiente. Por isso que papai e mamãe, né, principalmente as pessoas mais velhas, os vovôs e vovós, gostam de dizer assim, olha, e a mistura para o almoço de hoje qual é? E esse é exatamente o conceito de mistura. É o fato de que tem junto ali feijão, arroz, carne. Isso a gente chama de mistura. E, portanto, tá, quando a gente vê o óleo e a água juntos, isso sim é uma mistura. Agora, tem outra palavra que é muito comum quando a gente fala de misturas, tá? E tem a ver com o fato, por exemplo, de óleo e água não se misturar. E tem a ver com o fato também de outras substâncias, quando em contato, elas se... Aliás, o óleo e a água se misturam, mas não se dissolve. E tem outras substâncias que, quando entram em contato, acontece a dissolução. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu estou trazendo aqui outros exemplos para vocês de mistura. Então, por exemplo, um monte de imagens juntas. Tem uma mistura de imagens aí. Ah, tem uma sopa deliciosa aí. Essa sopa tem um monte de ingredientes. Isso é uma mistura. Eles estão misturados também. Não se dissolveram um no outro, né? Não houve uma dissolução, mas eles estão misturados. Ó, a mistura de cores também é uma possibilidade. E aí, ó, um exemplo de dissolução. Diferentemente do óleo e da água, né, que não se dissolvem um no outro, eles se misturam, mas não se dissolvem. A gente tem, por exemplo, quando colocamos aí o chocolate em pó no leite ou na água, a gente percebe que acontece aí um processo de dissolução, né? O chocolate, ele quase que se mistura por completo à água.
a gente quase não consegue identificar o que é um e o que é o outro. No caso também do café, se você colocar leite no café, acontece também essa dissolução. Então, esses são exemplos diferentes da água e do óleo, tá? Onde existe a mistura e ela de fato, existe de fato uma dissolução. Tem um nome para isso, tá? Mas antes disso, eu queria que a gente fizesse alguns experimentos para a gente continuar refletindo sobre essa questão da mistura, da dissolução. Topam? Que materiais a gente vai precisar, tá? Alguns materiais. Açúcar refinado, açúcar cristal, água, 2 copos de vidro transparentes e pastilhas de vitamina C. Vamos fazer 2 experimentos aqui. O primeiro, a gente vai usar, então, 2 copos de vidro, tá? A gente vai ter aqui, vamos usar esses 2, na verdade. Esses 2 aqui. Nós vamos ter o açúcar, então deixa eu colocar aqui um pouco de água para mostrar para vocês. Quando a gente fala de dissolução, ela depende de 2 questões, tá? A densidade e em relação à temperatura. Eu vou colocar aqui 2 quantidades de açúcar, tá? Iguais, mais ou menos, tá? Dentro desses 2 copos. Qual vocês acham que vai dissolver primeiro, tá? Ou com mais velocidade ou de maneira mais intensa? O que é que vocês acham? Vocês acham que é esse açúcar aqui, mais fininho, ou esse um pouco mais cristalizado? Vamos fazer o teste? Olha só. Coloquei, e agora eu vou mexer, tá? Uma mexidinha aqui ao mesmo tempo. E olha só. Consegue visualizar que um visivelmente se dissolveu de maneira mais rápida e o outro ainda tem uma grande quantidade aqui. Por que isso acontece? Porque esse açúcar aqui, que é mais fininho, ele tem uma superfície de contato maior com a água, então, portanto, ele se dissolve mais rápido. A dissolução é mais rápida. E esse aqui, como é um pouco mais grosso, né, mais denso, o tempo que leva é um pouco maior. Então, mesmo que a gente agite, continue agitando aqui, esse aqui vai se dissolver mais rápido por conta da densidade, o contato entre eles, tá? Um outro exemplo que a gente pode ver. Aqui. A gente vai ter 2 copos diferentes agora, tá? Com água também. Eu vou misturar aqui. Aliás, esse já tá. Eu vou colocar um pouco de água. Essas águas aqui, elas estão em temperaturas diferentes, tá? Uma está natural e a outra está gelada. Vocês lembram que eu falei que a temperatura influencia também em relação à dissolução dos produtos? Ok. O que é que a gente vai fazer agora? Eu tenho aqui algumas cápsulas de vitamina C. Quem toma vitamina C sabe que quando a gente coloca ela dentro d'água, ela se dissolve, tá? Só que quando a temperatura da água, dependendo da temperatura da água, ela vai se dissolver mais rápido e mais devagar. Qual água vocês acham que vai dissolver mais rápido as cápsulas de vitamina C? Bom, essa daqui da direita está mais quente, está natural, e essa está mais gelada. Qual que vocês acham que vai primeiro? Deixa eu até conferir aqui para ver se... Isso. Exato. Qual vocês acham que vai dissolver primeiro? Vamos lá ver? Ó, 2 aqui, estão vendo? Tchan, tchan, tchan. Mesmo tamanho, é o mesmo produto, vou colocar ao mesmo tempo. A quantidade de água vocês podem ver ó, que está bem parecida, nem tem mais nem menos, está quase na mesma quantidade. Então vamos ver? 1, 2, 3 e... Tem uma que já subiu já. Ó, vou ficar olhando aqui. Se vocês conseguirem observar daí, essa aqui está espumando muito rápido. E essa aqui está mais lento. Essa é a água que está natural. E essa é a água que está gelada. E aí vocês podem ver, olha. Se eu conseguir inclinar aqui, não sei se vocês conseguem ver daí. Do lado direito está espumando bem muito. A do lado esquerdo está espumando bem pouquinho. A do lado direito já subiu já, olha. Já está aqui em cima. E a outra ainda está no processo mais lento. Então, a água gelada demora um pouco mais e a natural é mais rápida. Por quê? Porque nessa cápsula aqui, existem alguns compostos, dentre eles o ácido.
O ácido ele reage de maneira mais rápida na água natural ou na água quente. E na água gelada essa reação é mais rápida, é mais lenta, tá? Então, assim, dois exemplos, tá, que mostram como esses processos acontecem, como a dissolução acontece, e aí exemplos inclusive do dia a dia. Eu trouxe vitamina C como exemplo porque, a propósito, você pode beber, tá? É bom para complementar aí a carência de vitamina C, para dar energia no dia a dia, ok? E aí é fácil para a gente perceber a diferença em relação à temperatura. Mas, continuando aqui, eu tenho um desafio para deixar para vocês, certo? Eu até pensei em trazer esse desafio para aqui também, mas eu pensei assim, não, vou deixar para eles fazerem em casa. Mas esse desafio que eu vou deixar para vocês, lembrando, tá? Se possível, sempre com a presença de um adulto, tá? De uma adulta, fazer nada sozinhos, para que transcorra tudo bem e você consiga aí, entender, consiga aprender e fazer o desafio e ver o resultado acontecendo, ok? Vamos ver qual seria o desafio então. Ferva um copo de água e reserve em um copo. No outro copo, coloque água previamente resfriada, ou seja, água gelada. Congelada não, gelada, tá? Dissolva 2 colheres de sal, sal de cozinha, tá? O sal que mamãe, papai usam para cozinhar. Dissolva 2 colheres de sal em ambos os copos e verifique em qual deles a dissolução é mais rápida, ou seja, vocês vão misturar e vão perceber em qual dos dois, no que vai ter a água quente ou na água gelada, em qual dos dois a dissolução vai ser mais rápida. Lembram do que é a dissolução? Não é simplesmente misturar. Vocês vão misturar e como existem propriedades diferentes, vai acontecer a dissolução. A questão é, em qual dos dois vocês acham que vai ser mais rápida? Se você prestou atenção na aula, talvez você já tenha uma dica, mas façam o desafio para vocês verem o que é que acontece, ok? Lembrando, junto com mamãe, papai, mas eu já sou grande já, professor, já consigo fazer sozinho. Então, papai e mamãe, ajudem as crianças a fazerem, tá? Não deixem os pequenos e pequenas fazerem sozinhos. Ok, meninos e meninas? Então, estou esperando vocês fazerem o desafio, tá? Compartilhem com a gente qual o resultado, manda uma foto, um pequeno vídeo, enfim. Manda um áudio para a professora compartilhar com a gente, manda para a gestora da escola. Combinado? Então, ó, desafio lançado, hein? Abraços, até a próxima aula, se cuidem, tá? Cuidem de você, cuidem das pessoas que estão com você, lembrando sempre, cuidem do meio ambiente e até a próxima aula. Tchau, tchau!